Conexão Saúde, Apoio Cultural, Sucolife, Laranja da Fazenda, H Saúde, seu plano, seu hospital, Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva. Mais um Conexão Saúde no ar, nosso programa Nossa Saúde, Nosso Bem-Estar. O assunto hoje é saúde da nossa visão. A Organização Mundial de Saúde considera a miopia uma epidemia em muitos países. A previsão é de que em 2020, cerca de 35% da população mundial esteja sofrendo de miopia e que em 2050 o número tenha alcançado 52%. Vamos conversar sobre esse assunto hoje e também sobre hipermetropia e astigmatismo com o Dr. Ramon Carazaro, oftalmologista do Hospital Oftalmológico de Araraquara. Ô, Priscila. Seja muito bem-vindo, Dr. Ramon. Primeiramente, muito obrigado. Dr. Ramon Carazzato. Deixa eu falar seu nome certo. Pode falar, obrigado, viu? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite imensamente. Todo mundo que acompanha o programa sabe o prestígio que ele tem e o grande valor que ele tem informando as pessoas, tanto para coisas que conseguem melhorar a saúde e a qualidade de vida delas, como para elas auxiliarem para outras que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação. Então, parabéns pelo programa e muito obrigado pelo convite. Eu agradeço, a gente agradece porque a gente faz Conexão com muito carinho e a gente realmente quer promover a saúde e o bem-estar da nossa população e aqui da nossa região. Doutor Ramon, então quer dizer que a miopia é uma epidemia mundial? 2050, metade da população do mundo terá miopia? De acordo com alguns estudos, esse é um dado verdadeiro mesmo. Muito do que se diz sobre isso é relacionado aos hábitos de vida que a população vai adquirindo. Por exemplo, tem estudos chineses em Singapura onde a educação deles é muito rígida e eles passam muito tempo dentro, confinados em ambiente escolar ou dentro de casa, onde eles verificaram esse aumento estrondoso de miopia e começaram a tomar algumas medidas, como por exemplo, estimular atividades ao ar livre e ao sol, tá? Tanto de educação física como propriamente brincadeiras, não ficar restrito somente ao uso de celular, tablet, computador e atividades sedentárias. E eles têm verificado benefício já nessa ação. Então, se nós continuarmos com esses nossos hábitos de sedentarismo extremo, sem exercício físico, sem exposição ao sol e cada vez mais reféns de celular e tablet coladinho aqui no rosto, vai acontecer o que a nossa avó falava. Que vai aumentar. E por que isso reflete do aumento da miopia? O que é a miopia? Primeiramente, a miopia é um olho que é relativamente mais longo, tá? Então, quando a gente fala em um olho míope, a gente imagina que a imagem que é para se formar na retina, ela está se formando antes. Antes eu só vou explicar um pouquinho como que funciona o nosso olho, para poder ficar um pouco mais fácil, vou fazer uma analogia com uma câmera fotográfica daquelas antigas, que tinha filme. As lentes da nossa câmera funcionam como nossa córnea, nosso cristalino, que vão captar a luz e vão jogar até o filme. E o filme é a nossa retina, tá? A partir do momento que essa imagem não cai no filme, não cai na retina, cai antes, tem-se a pessoa com miopia. É aquele olho onde a imagem é formada antes de onde ela deveria formar. A imagem é formada antes da retina. Exatamente. A gente tem uma imagem de um olho com miopia aqui para mostrar, olha, exemplo de olho com miopia. A imagem, a retina ali é o que exatamente? A retina é toda aquela parte que está mais avermelhadinha, mais alaranjada. É uma pequena membrana, como se fosse uma pequena pele. E a córnea é esse vidrinho que tem na frente, e o cristalino, tá vendo o colorido do olho? É a íris. Tem uma abertura no meio que é a pupila e atrás nós temos uma lente que é o cristalino, que é o que vira catarata. Em casos ou pessoas idosas ou por outros motivos como... E a pessoa que tem miopia, que é míope, como que ela enxerga? Ela tem dificuldade para enxergar? A distância. A distância. Exatamente. Quanto maior o grau da miopia, mais próximo do rosto ela tem que trazer. Então vamos supor, por exemplo, uma pessoa com 2 graus de miopia, sem óculos, sem nada, o foco dela aproximadamente a uns 50 centímetros é o mais perfeito sem os óculos. Agora a distância ela enxerga borrado. Uma pessoa que tem, por exemplo, 8 graus de miopia,
a 50 centímetros já vai enxergar borrado, dela tem que ser mais próximo ainda, tem que ser bem pertinho do rosto mesmo. A gente tem até uma imagem que mostra também a distância da miopia, como que as pessoas enxergam. Eu acho interessante que, por exemplo, hoje tem muitos tratamentos, a gente vai falar da miopia, até cirurgia. Vamos. E tem a hipermetropia, só para a gente depois fazer uma comparação. O que é a hipermetropia? A hipermetropia é como se fosse o oposto da miopia. O olho ele é relativamente curto, então as imagens elas se formam após a retina. Então, voltando a falar sobre a câmera fotográfica, ao invés da imagem que a câmera capta se formar em cima do filme, ela vai se formar após o filme. Então, o olho é um olho que ele é relativamente pequeno, não é um olho com um tamanho onde a imagem cai perfeitamente em cima da retina. E isso gera embaçamento também nos olhos da pessoa quando ela vai enxergar. E já antecipando o que eu imagino que é a sua pergunta, a hipermetropia, o pessoal acaba falando de um modo mais... um modo um pouco mais leigo, popular, que a hipermetropia ela atrapalha de perto e não atrapalha de longe. Em termos, isso é verdade, porque realmente o hipermétrope ele consegue acomodar o grau dele. Dentro dos nossos olhos, nós temos um aparato, que é o sistema de acomodação, que é composto por musculatura mesmo, que a hora que ela se contrai, ela modifica o formato da curvatura do nosso cristalino e aí possibilita ajustar o foco. Por isso que nós, por exemplo, antes dos 40, eu enxergo bem de longe, aí eu pego um objeto, eu consigo enxergar bem de perto. O meu olho modifica a forma do meu cristalino, modifica o grau que está presente nele e com isso eu consigo focalizar a imagem. O hipermétrope ele tem esse poder de ajustar o grau dele. Então por isso que ele acaba conseguindo enxergar um pouquinho melhor de longe e de perto, que acaba sendo um pouco mais difícil. Porque o perto exige mais esforço ainda. Mas na realidade ele teria dificuldade em ambas e mais de perto mesmo. E mais de perto mesmo. Aí tudo depende também do valor que a gente fala da hipermetropia. Vamos supor, uma pessoa com hipermetropia de 1 grau e com 10 anos de idade, não vai ter dificuldade com nada. Agora uma pessoa com uma hipermetropia de 8 graus e com 35, 40 anos de idade, já começa a ter dificuldade para os dois. Porque quanto mais jovens nós somos, mais esse nosso aparato tem poder e tem força. E quanto mais nós vamos envelhecendo, esse aparato vai ficando deficitário. Então, eu consigo acomodar menos graus, eu consigo ajustar menos o foco. Que é aí que acaba surgindo um outro assunto, que é a da presbiopia, que é o que o pessoal conhece como vista cansada, que surge após os 40, o famoso óculos de perto, sabe? Entendi. E quando a gente fala de hipermetropia, tem uma informação que foi passada que é normal a gente nascer hipermétrope. Isso é um fato que é verdade também. Que é normal ou é o ideal? Como que é isso? É o normal, é o esperado, tá? Porque o que acontece? Quando nós nascemos, o nosso olho não tem ainda o comprimento de um olho adulto. É um comprimento menor, ele é um tamanho, as estruturas têm tamanhos menores. Então, naturalmente, a imagem vai se formar após a retina. Conforme nós crescemos, nosso olho vai aumentando de tamanho e aí a imagem começa... Vai se formando normalmente. Normalmente, exatamente. Existem casos que a pessoa nasce praticamente sem hipermetropia e também pode ser normal, tá? Mas o esperado para uma criança se a gente for fazer o exame dilatado, que aí bloqueou esse sistema de aparato de acomodação, é que tem hipermetropia. Se uma criança, por exemplo, nasce já com 2 graus de miopia, ela nasceu e já tem esse grau, a tendência é só do olho aumentando. Exatamente. Por isso que fala, quando nasce com miopia, a tendência é aumentar a miopia, e quando nasce com hipermetropia, a tendência é ir baixando o grau, porque o olho vai aumentando, é proporcional. Exatamente. É só a gente imaginar as duas situações. O olho nasceu grande, a imagem já está formada aqui, antes da retina. A tendência do olho aí aumentando e a imagem fica cada vez mais anterior à retina, mais longe da retina. No hipermétrope não, imagine, a imagem está aqui. O olho vai crescendo, chega um momento onde ela atinge o que a gente chama de emetropia, que é a pessoa que não tem grau. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E quando a gente fala do astigmatismo, o que é o astigmatismo? O astigmatismo ele é uma alteração visual que gera bastante confusão nas pessoas. As pessoas às vezes confundem hipermetropia, miopia com hipermetropia. O astigmatismo ele já é diferente porque ele é um problema que a gente fala de eixo, tá?
Quando eu falo uma pessoa míope pura, ela enxerga tudo de longe embaçado. Então imagina que eu tenho uma cruz. Ela vai enxergar todos os pontos da cruz embaçados da mesma maneira. Se eu tenho uma pessoa hipermétrope, a situação é o inverso da miopia, mas é a mesma. Toda a cruz vai estar embaçada. Agora, se eu tenho uma pessoa com astigmatismo, como se trata de eixo, são dois eixos, tá? Por exemplo, um a 90 e outro a 180 graus. Um deles cai sobre a retina e o outro deles cai fora da retina. Então eu vejo parte da imagem borrada e parte da imagem com nitidez. Então por isso que quem enxerga com astigmatismo muitas vezes consegue ter a acuidade visual, mas fala, eu não enxergo muito limpinho, eu enxergo meio turvado. Fica meio borrado mesmo. Como se tivesse um fantasminha em volta das coisas. Entendi. Vamos supor, eu vejo o seu rosto, mas às vezes eu vejo também como se fosse mais dois olhos embaixo, uma sombra. A gente tem uma imagem de astigmatismo, vamos ver se a gente coloca, ou até o olho que mostra. Aqui é o olho com astigmatismo que mostra ali os dois eixos, percebe? Dois eixos. Que não estão caindo os dois no mesmo ponto da retina. Sim. Num olho hipermétrope, num míope já cairia totalmente junto. Ou antes ou depois, de acordo com o problema. Entendi. E ali é uma imagem da pessoa com astigmatismo, é mais ou menos assim? Mais ou menos desse jeito, só que, de novo, também tudo depende da magnitude do grau do astigmatismo. Exatamente. Por exemplo, meio grau, 0,75, o pessoal acaba nem sentindo tanta falta, a não ser muito em situações como o uso de computador, leitura, que aí começa, o que o pessoal acaba dizendo, cansar para enxergar, aí sente necessidade, mas de um modo geral, a pessoa não percebe tanto. Agora, quando a gente fala 4 graus, 5 graus, aí já começa a ficar um borramento que muitas vezes impede até de, por exemplo, tirar a carta de motorista, que não consegue atingir a acuidade visual adequada. É importantíssimo fazer todos os testes. Tem que fazer. Principalmente para tirar a carta. Com certeza. Dr. Ramon, a gente tem um quadro aqui no Conexão Saúde que chama Beabá do Amor, que é um quadro para cuidar da nossa saúde emocional, na realidade dos nossos relacionamentos, para a gente construir um relacionamento saudável. Então hoje a gente vai ver qual a dica que a psicóloga e psicanalista Luciana Marquesan vai falar para a gente. Vamos dar uma olhadinha. Beabá do Amor, apoio cultural, Vida em Análise, por Luciana Marquesan. Oi pessoal, tudo bem? Hoje mais uma vez vamos falar sobre amor e relacionamentos no bloco Beabá do Amor. E hoje eu gostaria de falar sobre o que a gente pode fazer para deixar o nosso relacionamento mais leve, mais gostoso. Quando a gente pensa em um relacionamento mais leve, a gente pensa num relacionamento que tenha menos mágoas, menos rancor, que tenha mais prazer do que desprazer. E quando a gente pensa no saldo total, a gente vê que o saldo é mais positivo do que negativo para se manter nesse relacionamento. E eu sempre digo que as coisas mais simples é o que dá sentido, né? Então, quando o homem ou a mulher estão atentos às necessidades e aos desejos do outro, tudo fica mais fácil. Por exemplo, a mulher sabe que o homem gosta de uma certa comida ou de uma sobremesa especial e de vez em quando ela pode fazer e proporcionar isso para ele, para agradá-lo. Ou o homem sabe que a mulher usa um certo hidratante, por exemplo, um certo produto para o cabelo, e que um dia ela comentou com ele que ela não estava mais encontrando. E ele, atento a isso, um dia passou numa farmácia, num supermercado, viu aquele produto e comprou para ela. Porque ele estava atento, ele sabia qual era a necessidade dela. Então, eu digo que um relacionamento leve é isso, sabe? Da gente pensar no que proporcionar para o outro, no que fazer o outro mais feliz. E são essas coisas simples que às vezes a gente não faz ou não dá valor, mas que faz toda a diferença. E quando a gente pensa num relacionamento mais leve, a gente tem que entender que a gente tem que fazer essas coisas não por obrigação, mas sim pela vontade de ver que o outro está mais feliz e mais satisfeito com aquele ato, com aquela atitude que a gente teve, não é verdade? Só que isso não é o suficiente, né? Quando a gente pensa em relacionamento, vamos pensar que só isso não é suficiente. A gente tem que ter o companheirismo, a parceria e principalmente o respeito. Como eu já disse em blocos anteriores, em outros programas, fazer um relacionamento dar certo, é importante a gente decidir querer fazer dar certo conscientemente.
Então, o companheirismo, o respeito está vinculado nisso tudo para a gente tomar essa decisão e falar, não, eu quero realmente que o meu relacionamento dê certo, eu vou fazer dar certo. Incluir aquela pessoa no seu dia a dia, na sua rotina, saber que a partir do momento que você tem um compromisso, aquela pessoa ela tem um peso maior na sua vida, um peso assim de você considerá-la mais vezes, de você colocar ela dentro da sua rotina, de você ter tempo para ficar com ela. É mais ou menos nesse sentido que eu queria dizer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Mas que dica essencial, precisamos de leveza, construir um relacionamento leve. Muitíssimo obrigada, Luciana Marquesan. Agora quem dá dica sou eu, dá uma olhadinha. Para cuidar da sua saúde, você precisa de um plano que você confia. E é o H-Saúde, a união de um plano com quase 40 anos de experiência com a tradição centenária do Hospital Carlos Fernando Malzone. São mais de 100 médicos e equipes multidisciplinares só em Matão. Pronto atendimento 24 horas, exames e procedimentos de alta complexidade bem perto de você. E se você estiver fora de Matão, o H-Saúde oferece mais de 200 pontos para urgência e emergência em todo o Brasil. Planos individuais e condições especiais no plano empresarial. Oferece muito mais qualidade de vida para sua família e seus colaboradores, com investimento menor do que você imagina. Com o plano do H-Saúde, você fará parte de uma das mais respeitáveis instituições de saúde da região, o Hospital Carlos Fernando Malzone. Pessoal, o Hospital Carlos Fernando Malzone é referência aqui na nossa região toda. Então ligue para o H-Saúde, que é 3383-9333. Vou repetir, 163383-9333. H-Saúde, seu plano, seu hospital. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre a saúde da nossa visão com o Dr. Ramon Carazato, mas antes eu tenho mais uma dica para vocês, que é sobre a saúde da nossa audição, dos nossos ouvidos, que é a Clínica da Audição, que tem um conceito diferente no que se refere aos cuidados auditivos. Ela é representante exclusiva da marca GN Resound. É uma empresa dinamarquesa que oferece os melhores aparelhos auditivos para quem sofre com sintomas da perda auditiva e o zumbido. Pessoal, tem mais de 28 milhões de pessoas no Brasil que tem zumbido. Ela traz sempre as melhores opções de tratamentos, além de ser a única clínica com laboratório próprio, técnico especializado que permite a revisão e manutenção do aparelho auditivo na hora. Confecção de moldes e tampões para natação e montagem de aparelhos customizados com profissionais super capacitados e produtos de extrema qualidade. O atendimento é sempre de forma humanizada, fazendo com que os pacientes se sintam acolhidos e muitíssimo satisfeitos. Ligue e agende uma visita. Olha o telefone da Clínica da Audição, 3357-1474, fica aqui em Araraquara, é 016. E a gente volta a conversar sobre a saúde da nossa visão com o Dr. Ramon Carazato, do Hospital Oftalmológico aqui de Araraquara. Dr. Ramon, a gente falou de miopia, de astigmatismo, de hipermetropia. Eu só queria finalizar essa parte do que é e das causas para entender realmente por que eu nasço ou eu tenho isso. Além dos fatores ambientais que o senhor já falou, do sol, que a gente tem que viver ao ar livre, sem muito tablet, sem muito computador. Pode ser hereditário, genético? Essa aí é a causa principal, tá? A causa principal, o fator hereditário, genético, familiar. Claro que não significa que se ninguém na família tenha, que a pessoa não pode desenvolver. Mas quando é uma família de míopes, por exemplo, a tendência dos filhos terem é maior. Mas além desse fator hereditário genético, existem algumas causas que são causas secundárias, tanto para miopia, hipermetropia, astigmatismo, tá? Uma causa muito comum e muito importante é a catarata. Então a gente vê muito frequentemente pessoas idosas que nunca usaram óculos, como já passaram dos 40, não enxergam muito bem de perto e de repente começa a falar: ah, doutor, não preciso mais de óculos para ler.
A hora que nós vamos fazer o teste dele, o paciente que nunca teve miopia está ali com 1, 2, às vezes 3 graus de miopia. Durante o exame, nós acabamos detectando presença de catarata. Então, catarata é um fator que pode gerar miopia. Pacientes com diabetes descompensado. Já cansei de atender pacientes que descompenso diabetes gera uma miopia bastante alta. Teve até um caso uma vez que eu atendi de uma paciente que não sabia que tinha o diabetes e foi feito o diagnóstico após consulta comigo, com o oftalmologista. Que ela chegou queixando que não estava enxergando nada. Foi fazer o exame, uma baita miopia. E aí, quando acontece uma miopia de um modo meio súbito, meio inesperado, uma das coisas que a gente pede exames, tenta fazer o diagnóstico é do diabetes. E ela tinha. Fora medicações, como por exemplo, quem tem enxaqueca costuma tomar topiramato. Muitas vezes ele pode fazer algumas modificações nos olhos e pode gerar uma miopia transitória. Olha! Então tem várias e várias causas, mas o mais comum, assim, esmagadoramente, é o fator hereditário e genético mesmo. Perfeito. E agora vamos falar sobre os tratamentos. Certo. Tratamento de miopia. Hoje existe a cirurgia. Tá. Como que está essa história da cirurgia hoje, em 2019? A partir de quantos graus eu posso fazer uma cirurgia? O que é indicado? O que não é indicado? Ó, a primeira coisa de todas, tanto para hipermetropia, astigmatismo, miopia, acaba que, de um modo geral, as diretrizes são semelhantes, tá? Primeira coisa de todas que tem que ter, a indicação é o paciente querer se ver livre dos óculos. Então, na verdade, não sou eu que vou chegar para você e falar assim, olha, Priscila, você tem que fazer cirurgia de miopia, você tem que tirar seus óculos. Sua miopia está aumentando muito, se a gente não operar, vai... Não, isso aí não existe, tá? Não existe? Não. Não vai aumentar porque eu não fiz a cirurgia? Não vai. Não tem, infelizmente, nenhum tratamento que é 100% comprovado e eficaz para parar a progressão da miopia, tá? Quando nós vemos, por exemplo, em caso de crianças, onde está tendo uma miopia progressiva, patológica, existe hoje em dia um colírio que a gente usa na criança, usa na pessoa, para a gente tentar estabilizar. Mas não é uma coisa que a gente fala assim, ó, vai estabilizar com certeza absoluta. Existe uma boa chance de conseguir, mas não é certeza absoluta, tá? E é esse o único tratamento, por enquanto, que tem mais força de ser algo eficaz. Agora, se eu pegar para a pessoa e falar que ela vai fazer uma cirurgia a laser e isso vai fazer parar a miopia dela, eu não vou estar sendo totalmente verdadeiro com ela, tá? Então, a indicação da cirurgia, geralmente quem me dá é o paciente. Eu posso até perguntar para ele, falar assim, ó, você já pensou em ficar sem os óculos? Você gostaria de ficar mais independente dos seus óculos? Ah, gostaria. Então, aí nós damos prosseguimento em todo o procedimento para poder fazer a avaliação do olho dela. Por quê? Porque é uma cirurgia que hoje é extremamente segura, tá? Mas tem que ser feita uma avaliação extremamente criteriosa. Que nós temos aparelhos como, por exemplo, um aparelho que é uma tomografia de córnea, onde nós conseguimos ver curvatura anterior, curvatura posterior, grossura da córnea, para ver se a córnea tem fragilidade algum sinal de fragilidade, que se eu operar eu vou enfraquecer aquela córnea e posso eventualmente desencadear uma progressão do que a gente chama de ectasia de córnea, que é algo meio parente de um problema chamado ceratocone, tá? Onde a córnea fica muito fina, fraca e vai ficando irregular. Se eu vejo que o paciente tem algum indício disso aí, posso falar, ó, se você me der 2 milhões de reais, eu não vou fazer sua cirurgia. Porque eu quero dormir com a minha cabeça tranquila, que eu não causei nenhum mal na pessoa. Então, nós fazemos uma avaliação extremamente criteriosa para ver como é que é a saúde do olho e ver se ela aguenta passar sem trazer nenhum tipo de transtorno. Se tiver, não tem um grau mínimo que a gente costuma operar, e o grau máximo vai depender de cada pessoa. Não tem grau mínimo para miopia? Não. Se eu tiver 1 grau, eu posso operar? Se você tiver desejo, é possível operar. A máquina consegue... Mas o resultado é satisfatório? É satisfatório. Tudo depende também do que a pessoa, da atividade dela. Por exemplo, se eu sou uma dona de casa, fico ali o tempo inteiro com meus afazeres, cuidando da minha família, muitas vezes eu não vou sentir a necessidade de enxergar tão bem de longe. Mas se eu sou, por exemplo, um policial, trabalho à noite, a miopia é todo mundo... motorista. Um motorista, a gente sabe que ela diminui a qualidade de visão à noite.
Então, uma pessoa, por exemplo, um policial, um motorista com 1 grau de miopia que faz a cirurgia, se beneficia bastante. E eu posso fazer 2 vezes a cirurgia? Porque, por exemplo, você falou que não pode dar certeza que a miopia não vai aumentar. Então, eu posso ter, por exemplo, 5 graus de miopia. Isso. Operei, zerei. Aí voltou, estou com 2 graus. Posso fazer novamente a cirurgia? Tudo depende do que a gente chama de leito residual do estroma, tá? Se a sua córnea ficou extremamente fina e ela não aguenta ser submetida a esse novo procedimento, não. Não pode. Se aguenta, a gente faz quantas vezes for necessário, tá? E esse é outro ponto bastante importante. Por isso que nós comentamos essa questão da estabilização da miopia. É muito difícil chegar uma pessoa com 18 anos e a gente vai falar assim, não, vamos operar. Porque pode ser, pela idade que a pessoa está, que essa miopia ainda não tenha estacionado completamente a progressão. Então nós buscamos alguns critérios, como por exemplo, anos em que tenha ocorrido a manutenção daquele grau. Então vamos supor, a pessoa faz 10 anos já que tem 2 graus de miopia. Muito provavelmente já estabilizou. Só Deus que sabe de tudo, mas Sim. muito provavelmente já estabilizou. Então nós estamos autorizados a fazer a cirurgia desde que o paciente tenha o desejo, tá? Ok. E os outros tratamentos? A gente tem poucos minutos para falar um pouquinho do astigmatismo e hipermetropia, mas também tem cirurgia para essas 2 áreas, como que é? Também tem cirurgia e a cirurgia é exatamente a mesma, o passo a passo, tá? Porque existem basicamente 2 tipos de cirurgia. Um deles chamado PRK, onde nós com um instrumento específico, tá, fazemos a desepitelização, tira mesmo a camada mais superficial, como se fosse a pele da córnea, e deixa o estroma, que é a camada do meio, exposta. Aí vem um laser, esse laser faz o polimento e o tratamento daquele grau, e aí terminou a cirurgia. Aí depende do próprio olho da pessoa, e reptilizando e cicatrizando. Por isso que essa acaba demorando um pouco mais para ter a recuperação plena da visão. Essa é a hipermetropia? Não, essa é uma técnica, que é o PRK. A outra técnica... Que serve para as 3. Serve para as 3, exatamente. A outra técnica é o LASIK, onde se utilizam 2 tipos de laser. Que essa é uma técnica que o pessoal antigamente acabava fazendo com lâmina. Hoje, mais moderno, que tem de ponta da tecnologia, é ser feito com um laser, uma coisa que a gente chama de flap, que vem um laser, a gente acopla nos olhos do paciente, aí o próprio laser faz como se fosse uma tampinha da córnea da pessoa, levanta essa tampinha. Aí o estroma ficou exposto da mesma maneira do que na outra técnica, que é o PRK, e o laser vai lá e faz o tratamento, toda a ablação, todo o polimento. A diferença é que, enquanto no PRK o próprio olho precisa cicatrizar, no LASIK nós devolvemos essa tampinha do próprio córnea da pessoa, tá? Do próprio olho da pessoa, e a cirurgia está terminada. Por isso que o pós-operatório desse, a recuperação visual é bem mais rápida e confortável. E serve para os 3. Tanto miopia, quanto hipermetropia, quanto astigmatismo. E o médico que escolhe o melhor sistema aí de operação, se é PRK ou LASIK? O médico em conjunto com o paciente e com a avaliação pré-operatória, porque vamos supor que a córnea da pessoa seja muito fina, aí eu tenho que optar por um dos 2 métodos. Tudo depende da córnea. Tudo depende da espessura da córnea, do valor do grau da pessoa, das atividades da pessoa. Então assim, parece que é a máquina que faz tudo, mas tem que ter uma cabeça pensando atrás. Com certeza. Dr. Ramon, um último recado para quem está em casa, para cuidar da saúde da visão. Tá. O que você falaria para os nossos telespectadores aqui do Conexão? Existem muitas coisas que nós podemos fazer, tá? Mas a principal delas, acho que a primeira que a gente tem que começar é parar de judiar tanto nosso olho, de ficar tanto tempo como nós ficamos. Nós somos escravos hoje em dia de celular, tablet e computador. E quando eu falo nós, eu estou me incluindo também, eu tento variar esses hábitos. É um hábito. É um hábito muito forte. E isso é prejudicial não só para a saúde dos nossos olhos, por essas questões de miopia, a própria luz azul que esses dispositivos emitem podem gerar um pouco mais de cansaço. Então hoje em dia existem até lentes de óculos que as pessoas colocam, muitas vezes até 100 graus, só para ajudar a proteger um pouco dessa luz nociva, tá? Fora isso, eu sou oftalmologista, mas assim, eu atendo as pessoas, então isso gera também uma alteração, um problema psicológico, não só de interação social,
que com bastante pessoas que eu converso, já se tem verificado nessa geração de crianças que foi muito submetida a esse tipo de hábito mesmo, de falta de atividade física, irritabilidade, perda de criatividade, baixa interação social. Então, se eu puder deixar um recado, um pedido vivam mais ao vivo e um pouco menos de rede social e de ilusão. Melhor recado impossível. E agora quem dá o recadinho para vocês sou eu. E agora é para você que está planejando alugar, comprar uma casa ou até mesmo investir. A Borsari Imóveis tem o local dos seus sonhos por um preço super acessível. Os melhores lançamentos da cidade, terrenos com prazo, com pagamentos facilitados, além de apartamentos e casas em condomínios com a melhor localização. Tire seus sonhos já do papel. Hoje a dica é sobre o Residencial Monet, lançamento para quem busca tranquilidade e conforto, um verdadeiro clube, bem pertinho do Parque Infantil, na Avenida Cristóvão Colombo. Residencial Monet, apartamentos de 96 e 124 metros quadrados, com 2 ou 3 suítes, varanda gourmet e 2 vagas de garagem cobertas. Ligue agora, 3301-1020, 3301-1020 e aproveite o atendimento personalizado da Borsari Imóveis. Quer mais opções? Acesse o site borsarimóveis.com.br. Dr. Ramon, queria agradecê-lo por estar aqui com a gente no Conexão. Volte sempre, tivemos uma aula, você é professor na Uniara, não é? Que beleza, parabéns, muitíssimo obrigada. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? E precisando de alguma coisa, você, o pessoal aqui, ou os telespectadores, pode procurar a gente lá no Hospital Oftalmológico, que nós estamos à disposição. Com certeza. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com o bloco da Cozinha Saudável. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, a gente chega direto para o bloco do Cozinha Saudável. Que será? Que receita saborosíssima e saudável que a gente vai fazer hoje. Mas antes, quando a gente fala de sabor, a gente lembra do suco de laranja Life, que é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer integral? Não contém adição de conservantes, açúcar e água, ou seja, um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Suco 100% integral, prontíssimo para beber. O Suco Life tem embalagens de 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros e até 200 ml. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva Life. E agora a gente vai direto para Ramos Presentes, nessa super cozinha da Silvia Ramos, com a personal cook queridíssima Daniela Borsari Runho, que eu tenho certeza que a receita de hoje também é deliciosíssima. Vamos lá! Cozinha Saudável. Apoio Cultural Borsari Imóveis. Cozinha Saudável no ar, e eu hoje estou com quem? Mais uma vez esse mês inteiro, com a personal cook Daniela Borsari Runho. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Cozinha Saudável. Obrigada. E nós estamos aonde? Nessa cozinha linda, maravilhosa que eu amo gravar aqui, na Ramos Presente. Um super beijo para Silvia. Silvia, muito obrigada mais uma vez por nos emprestar essa cozinha linda. E a gente aproveita aqui, né, Dani? A gente dá uma olhadinha nesses 3 andares maravilhosos de loja aqui da Ramos Presente. Produtos de excelente qualidade. Só produtaço e coisa linda. E Dani, conta pra gente o que você reservou de maravilhoso. Olha só, prestem atenção no nome dessa receita. Receita famosa, né? Que as crianças com certeza conhecem, né? Hoje nós vamos fazer o ratatouille, que ela é uma culinária do século XVIII, né? Da origem francesa, onde leva-se legumes, né? Que você pode comer ela tanto fria quanto quentinha, acompanhada ou não. E agrada a vários paladares, né? E como diz no filme, né? Todo mundo pode cozinhar, né? Todo mundo pode cozinhar. Não sei se vocês já assistiram o filme do Ratinho, que tem o nome de Ratatouille, esse filme. E a receita é a Ratatouille super famosa do século XVIII, aí que a Dani falou. E pelo visto é deliciosa, né? Ela é bem gostosa,
só vai à base de legumes, né? Salve aí pessoal para vegetariano, vegano, que hoje também está aderindo bastante. E acaba sustentando, parece por ser só legumes que a pessoa não vai ficar satisfeita, mas não, ela acaba... Quais são os ingredientes, Dani? Nós vamos usar a berinjela, o tomate, pimentão amarelo, abobrinha italiana, sal, azeite, tomilho e um molhinho de tomate. Olha, que delícia, ratatouille, adorei, chiquérrima essa receita aqui no Cozinha Saudável. Eu falo que as minhas cozinheiras personal cooks aqui do Cozinha, olha... Nota 10, viu, Dani? Ah, obrigada. Espero que vocês gostem. Façam em casa, também super facinho, tranquilo. O trabalho que vai ter maior mesmo é para picar em rodelas os legumes, mas é um jeito também de fazer com amor. Eu falo que cozinha é distração, né, pra mim, né, então eu amo estar na cozinha, então eu não importa quanto tempo eu fico cortando, às vezes, né. Assim, o pouco que a gente faz, quando faz com amor, porque eu acho que a comida recebe essa energia, não recebe? E não sei, Priscila, se você já percebeu nesses programas culinários, toda vez que um chefe apresenta um prato de comida pra pessoa que ela vai comer, ela dá aquela sensação de conforto, porque todo mundo quando põe na boca faz, dá aquela... aliviada, alimenta o corpo e a alma quando é feito com o coração. Eu acho que a cozinha feita com amor, não importa o que você vai fazer, desde um arroz, um feijão, um ovo frito, ele feito com amor, é diferente o sabor. Olha só, vamos montar esse ratatouille, então, vamos lá. Fazer? Então vamos começar, a gente num pirex, né, que você possa levar ao forno, tá? Porque ela vai no forno. Nós vamos colocar no fundinho dela um molhinho de tomate. Esse aqui eu fiz com um pedacinho de tomatinho, com cebola e alho, tá? É só pra fazer, vamos assim dizer, uma caminha para os legumes, tá? O trabalho maior que você vai ter do ratatouille é fazer a montagem, né? Então, vamos lá, a gente põe... Trabalho zero, né? Isso, gente. A montagem, olha. Vai montar. Picou, olha só. Montou, comeu. Colocamos uma berinjelinha, uma abobrinha, um tomatinho e um pimentão. E assim, nós vamos fazer sucessivamente. Olha só! Vou uma berinjela. Tá viva? Normal. Cozinha viva é assim, né, Dani? Não tem como, né? Então a gente vai montando. Aí pra ficar bem bonitinho, a gente vai fazendo a forma. Não tem uma travessinha redonda, tem uma retangular, né? O importante é que você vai montando ele intercalando, que é o que fica bonito no visual depois, tá? Porque é um prato colorido. Isso que anima de fazer, não é? E é um prato assim... de comer, né? Isso, pra quem gosta, né? Porque nem minhas filhas que detestam berinjela, elas tiram a berinjela, mas come até o resto. Elas tiram? Elas não curtem muito uma berinjela, não. Meninas. Mas um dia elas aprendem que comer berinjela faz bem. É questão de paladar, vai sofisticando o paladar. Vai, né? A gente também, quando era criança, né? Virava o nariz para tanta comida, né? Quando os pais faziam, colocavam no nosso prato. Tá vendo? Ele é bem prático de fazer. Ele é bem gostoso de se montar, né? Depois que você cortou tudo bonitinho. Um prato bonito. É um prato colorido que você falou já, né? Ele fica bem bonito, bem colorido e bem saboroso, viu? Ô, Dani, deixa eu te perguntar uma coisinha enquanto você tá montando aí. Você cozinha pra fora, é isso? Por que personal cooking? Porque a minha ideia, né, pela paixão, eu cozinhava para família, tudo, aí falou, não, por que não fazer um curso, aprimorar um pouco mais e começar a fazer com uma profissão que eu gosto, que eu amo, que eu tenho prazer de estar, né? Muitos falam, você prefere ficar numa cozinha em vez de aproveitar uma festa? Eu prefiro estar na cozinha, eu me sinto melhor na cozinha, eu gosto de estar na cozinha. Então eu faço eventos em domicílios, eventos de pizza, de risoto, de hambúrguer gourmet. E aí eu faço os congelados, faço os bolos, né, faço docinho. Eu gosto de fazer de tudo um pouquinho. Eu sempre estou me arriscando, sempre estou aprendendo, sempre estou em busca de novos conhecimentos. Olha! Você vê, eu já fiz 3 cursos de risoto em São Carlos, Ribeirão Preto e Águas de São Pedro. Cada professor deu uma dica diferente, cada professor deu um método para trabalhar. Todos eles vai aquele mesmo jeito, pondo um pouquinho de água, do caldo, né, de mexendo, mas cada um deu um tchanzinho a mais ali na sua receita, e eu acho que isso faz com que a gente cresça. Ou porque eu acho que a cozinha te ensina todo dia, a todo momento. Ninguém sabe tudo, todo mundo eterno aprendiz.
porque sempre tem alguém fazendo uma receita nova, trazendo sabores diferentes, que às vezes a gente nunca pensou, né? Então eu acho bem legal, é bem isso mesmo da nossa... E o legal da Dani é que ela realmente gosta de cozinhar. Foi uma escolha de vida, porque ela é formada em Direito, eu pesquisei. Sou formada em Direito, E nunca ela gostei. Nunca gostou e ama cozinhar. E você entra no Face dela ou no Instagram da Dani, você vai ver cada receita, não só receitinha só vegetal light, assim, receitas não, tem para todos os sabores lá. Para todos os tipos de clientes, vamos pra dizer assim, todos, de bocas. Para todos. Para quem gosta de comer aí, quiser conhecer, a gente trabalha. Eu moro em São Carlos, né? Mas venho uma vez por semana em Araraquara, que tem bastante clientes aqui, clientes do meu coração, assim. Tenho clientes que eu criei, que eu cativei, clientes que foi amigas de infância, né? Olha que delícia! E eu faço questão de atender todos muito bem, com muito amor, muito carinho, porque é o que eu amo fazer. Gente, quando a gente encontra o que a gente gosta de fazer, a gente não trabalha. Não, a gente se diverte. A gente vive, a gente simplesmente se diverte. vive, não é? E agora, quanto tempo no forno? Então, Dani? agora que a gente acabou de montar, eu vou finalizar ele com um pouquinho do sal. Por que a gente fica falando? Porque você vê... Não, é que o sal vai no finalzinho mesmo agora, tá? Sim. O molho de tomate já tá temperadinho, tá? Mas os legumes aqui que a gente colocou, todos eles não tem nenhum temperinho, tá? Tá cortadinho e agora a gente que vai temperar com o sal. Nós vamos colocar um fiozinho de azeite. Azeite que é uma delícia. E a pimentinha do reino ou não? Aqui vai muito pra gosto, tá? Tá. Então quem gosta pode pôr. Eu não costumo colocar, tá? Nunca deu palpite. Quando eu dou palpite, ela não costuma colocar. Tá bom, colocar, vamos colocar pra Pri não ficar triste. É muito de sabor, Pri. Coloca um pouquinho só. Pode pôr, você vai gostar. Só pra falar que eu não tenho o mesmo jeito, né? Eu falei da pimenta porque é legal do ratatouille, Pri? Me conta. A gente consegue brincar com esses ingredientes. Assim, na minha casa, pimentão, elas não gostam. A gente, às vezes, põe só a berinjela, a abobrinha e o tomate. O pimentão a gente não gosta. Porque o pimentão, não são muitos que apreciam o sabor dele, né? Porque ele tem um sabor marcante. Então você pode trabalhar, olha, eu gosto mais desse ingrediente, será que eu posso substituir? Isso é legal dessa receita. Trabalhando com ele montadinho, ele fica bem bonitinho, né? A aparência dele e tudo. E aí você pode trabalhar os sabores. Tem gente que gosta de pôr alho, né? O dente de alho inteiro. Aqui, na hora que sair, pega só o saborzinho, né? Delícia também, isso. Né? Então você pode trabalhar, por isso que eu falo, a cozinha é gostosa, porque às vezes a gente pode brincar na cozinha. Criatividade com Daniela Borsari Runho. E aqui agora a gente vai pôr o tomilho, né? Pra ele dar o aroma, né? O perfume. Vamos fechar com papel manteiga, pra não ressecar esses legumes de cima. E vamos levar ao forno de 30 a 40 minutos a 180 graus. Forno pré-aquecido. Aí ele fica prontinho pra gente poder saborear. A gente já mostra pra vocês. E o nosso ratatouille está prontíssimo, Dani. Vamos lá ver como ficou? Vamos ver como ele ficou. Delicioso. Quentíssimo. Olha lá. Delicioso, bonito, saboroso, colorido. Isso, agora a gente pode tirar, né, o tomilho. O tomilho é só para dar um sabor ou um aroma? Um perfume, né? Um aroma, né? E ele ajuda também, o saborzinho dele fica bem gostoso mesmo, né? E agora a gente tem aqui o nosso ratatouille. Olha lá! Receita fácil, prática, deliciosa. Tenho certeza que vocês vão fazer na sua casa. Além de ter um nome super charmoso. Super. O que você fez hoje? Um ratatouille. Isso. Olha que charme, Dani. Você viu? É isso mesmo, a gente agradece mais uma vez a nossa personal cook, Daniela Borsari Runho. Obrigada. A gente volta para o estúdio super feliz com essa receita deliciosa. Cozinha Saudável. Apoio Cultural Borsari Imóveis. Personal cook Daniela Borsari Runho. Eu não tenho palavras. Parabéns. 5 estrelinhas para você mais uma vez. É sempre uma delícia, um prazer cozinhar com você. E a gente fica por aqui hoje. Eu te encontro toda quarta-feira às 10h30 da noite aqui no Conexão Saúde. Mas antes eu queria agradecer a Elo Boutique. Elo,
muitíssimo obrigada. Ela sempre me veste para os meus 2 programas, para o Esferas e para o Conexão, sempre com esses looks lindos. Muitíssimo obrigada. A gente fica por aqui. Eu aguardo vocês todas as quartas-feiras, às 10h30 da noite. Um super beijo, boa noite e até a semana que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, Suculife, Laranja da Fazenda, H-Saúde, seu plano, seu hospital, Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva.